Aqui é o Adilson do canal Cruzeiraço, o maior de Minas. Dá o like, inscreva no canal, deixe seus comentários. Sobretudo, vamos falar aqui do nosso time Nação Azul, que jogou ontem no Mineirão e ganhou do Corinthians de 3-0. O placar, o placar é meio mentiroso, porque era para ser mais, podia ser 4, 5, tranquilo, porque o gol do Sinisterra, o juiz anulou, que ele não teve nada, não teve falta, não teve nada. O juiz errou na anulação do gol, eles errou. Podia ser 4, 5, tranquilo, porque o Cruzeiro amassou o Corinthians. O Cruzeiro amassou o Corinthians, o Cruzeiro foi para cima do Corinthians, um rolo compressor. Tem uns 8 jogos ou mais, que a gente não viu o Cruzeiro fazer um jogo que nem o Cruzeiro fez ontem. Ontem a gente viu o Cruzeiro do primeiro turno, aquele time que ia para cima, massacrando, marcando alta lá em cima, lá indo para cima, não deixando a defesa do adversário jogar, entendeu? O Cruzeiro ontem foi esse time do Cruzeiro. A gente tá vendo que esse time do Cruzeiro descansado, com todo mundo, Pereira, o Cristian descansado, muito em forma, o Arroio que tá jogando muito, a gente sabe que esse time do Cruzeiro é muito forte. Ontem o Lucas Silva, eu acho que nesse segundo turno, o Lucas Silva fez um dos melhores jogos dele nesse segundo turno, fez que nele fez no primeiro turno, quando ele ganhou a posição titular e ajudou muito o Cruzeiro. Ontem a gente viu o Lucas Silva, que a gente está acostumado de ver o Lucas Silva todinho no primeiro turno. Ontem sim. Então o Cruzeiro ganhou de 3-0, podia ser mais. Caio Jorge, 2 jogos direto, fazendo 2 gols, e ontem podia ter fazido o terceiro, que nem contra o Juventude também. A gente só fica triste e meio decepcionado é que era pro Cruzeiro tá brigando pelo título, porque os pontos que o Cruzeiro perdeu, se o Cruzeiro que vai jogar que nem jogou ontem, o Cruzeiro não tinha perdido, não tinha empatado com o Sport, não tinha empatado com o Juventude, não tinha empatado com o Fluminense, só era 6 pontos a mais, então o Cruzeiro ia estar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que não estão mais brigando pelo título, o título acho que já é do Flamengo. É do Flamengo, o Cruzeiro ainda pode brigar com o vice-campeonato para pegar uma grana a mais. Ontem a gente viu um time do Cruzeiro. Esse é o time do Cruzeiro que a gente quer ver dentro de campo, todo jogo, que nem aconteceu no primeiro turno, esse jogo no segundo turno. Ontem a gente viu o Cruzeiro fazer um jogo daquilo que nós cruzeirenses estávamos acostumados a ver, entendeu? Amassando o Corinthians. O jogo da Copa do Brasil é diferente, que a gente sabe que cada jogo é diferente. O jogo da Copa do Brasil é diferente. Você acha que quando o Corinthians vir jogar aqui a semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians vai vir daquele jeito? Ele vai jogar do meio campo para trás, explorando a bola lá no contra-ataque. Eu tenho certeza disso. Porque o Corinthians não vai sair para cima do Cruzeiro, porque ele sabe que o Cruzeiro é bem melhor do que o Corinthians. O Cruzeiro tem mais time do que o Corinthians. Ele sabe que o Cruzeiro é amplo favorito contra o Corinthians. Mas favoritismo não ganha jogo. A gente sabe disso que não ganha. Você tem que mostrar dentro de campo. E se o Cruzeiro mostrar o que jogou ontem, o Cruzeiro ganha do Corinthians aqui e ganha lá também no São Paulo lá. Mas que o jogo vai ser diferente, vai. A gente sabe que a gente é favorito. Dos 4 times que tá, a gente sabe que o Cruzeiro é o maior favorito para ganhar a Copa do Brasil. Agora, ser favorito, você tem que mostrar dentro de campo jogando bola. Que nem jogou ontem. Ontem a gente viu o Cássio não fazendo nenhuma defesa. Nenhuma defesa, o Cássio não fez. A gente viu o Fabrício Bruno Vijal jogando, que nem jogou no primeiro turno, jogo tudo. Porque o time do Cruzeiro estava ganhando o jogo aí, mas não estava jogando bem, não estava performando bem. O Cruzeiro, esse ano a gente pode falar no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro ganhou muito de jogo com um placar mais elado, que jogando muito, jogando muito. O Cruzeiro ganhou do Bahia de 3-0, jogando muito. O Cruzeiro ganhou do Juventude, jogando muito. O Cruzeiro ganhou só diferente de um gol contra o Flamengo e o Palmeiras, mas todos os dois o Cruzeiro jogou muito, jogou mais do que o Flamengo, jogou mais do que o Palmeiras, jogou muito o time do Cruzeiro. Ganhou do Botafogo no Rio, ganhou do Fluminense do Rio jogando muito. Não, do Sport, do Fortaleza, tudo o Cruzeiro fez muitos jogos jogando muito, que nem o Cruzeiro jogou ontem. E teve jogo que o Cruzeiro deu uma maneirada, caiu, que ganhou de 1-0, sofrido, outro desempatou, que isso aí que tirou o Cruzeiro do título. Rendeu mais ontem, não. Ainda bem que está perto já do final da Copa do Brasil, só está faltando mais 3 jogos. Mais 3 jogos. O Cruzeiro joga com o Ceará fora, depois o Botafogo aqui, o último jogo contra o Santos. Eu tenho certeza que o Leonardo Jardim agora vai preparar esse time, ele vai rodar mais esse time. E no contra o Ceará, não, tenho certeza que o Cruzeiro deve vir completo para tentar ganhar do Ceará, porque se o Palmeiras acontecer perder pro Grêmio no jogo da manhã, o Cruzeiro já assuma a vice-liderança do campeonato. E isso é bom pro Cruzeiro, para chegar com mais moral lá em cima. Eu tenho certeza do jogo.
do Botafogo aqui pode ser o time titular, mas contra o Santos, tem certeza que ele vai poupar todo mundo para entrar, que nem ele fala, um time fresco, descansado, no jogo contra o Corinthians, aqui, o primeiro jogo da Copa do Brasil. E eu tenho certeza que ele vai fazer isso aí. Ontem a gente viu Fabrício Bruno e Djalma jogando que nem vinha jogando no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, um time que toma poucos gols, a defesa muito bem postada dentro de campo. O Willian, para mim, foi o jogador mais fraco do time do Cruzeiro, foi o Willian. O Willian, nem depois que foi para a seleção, o Willian não voltou aquele Willian que a gente estava acostumado a ver, entendeu? Mas mesmo assim, ontem jogou mais do que jogou contra o Juventude, outro joga aí, mas ainda teve abaixo ainda dos outros. O Kaique, ontem jogou aquilo que a gente está acostumado a ver o Kaique, não é aquele jogo que ele fez contra o Juventude, não. Entendeu? O Kaique no lançamento, tá atacando, defendendo muito. O Kaique, ontem sim, sendo um dos melhores em campo. Onde se você for falar assim, quem foi um dos melhores em campo, você tem no mínimo ali uns 4 a 5 jogadores, que você podia escolher qualquer um. Entendeu? O Kaique jogando muito, o Lucas Romero. Ontem até com o Lucas Romero, onde jogou menos que o Lucas Silva, mas um leão dentro de campo, não tem bola perdida pro Lucas Romero, entendeu? O Lucas Silva ontem no segundo turno, eu acho que o Lucas Silva fez um dos melhores jogos do segundo turno dele nesse Campeonato Brasileiro, porque no primeiro turno o Lucas Silva jogou muito, mas no segundo turno deu uma caída. Ontem a gente viu o Lucas Silva que a gente via no primeiro turno, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, jogando e jogando muito. Isso é que a gente está esperando do time do Cruzeiro. O Christian, ontem, descansado, o Christian fez uma partidaça, um dos melhores de campo. O Christian, Kaique, um dos melhores em campo. O Christian jogou muito, muito. Matheus Pereira, o cara é um absurdo. Eu fico bom como é que tem muito torcedor do Cruzeiro que fica pegando no pé do Matheus Pereira, e até hoje tem uns que pegam. O cara joga muito, ele faz o jogo do Cruzeiro fluir, o jogo do Cruzeiro ser mais rápido. Um cara que põe o cara na cara do gol na maior facilidade, um cara que combate, marca. Depois o Leonardo Jardim chegou, que esse cara corre dentro de campo, marca, faz tudo dentro de campo, é um maestro dentro de campo, o Matheus Pereira. Eu fico bom como é que quer dizer que eu faço seleção a panela, mas é bom também para não arrebentar o jogador do Cruzeiro, porque o Matheus Pereira não tem uma chance de seleção brasileira. Na seleção brasileira não tem um jogador que joga do tipo do Matheus Pereira, um camisa 10 nato, né, o Matheus Pereira. O único que tem aqui no Brasil, que podia ser, mas não é, que é o Uruguai, é o Arrascaeta. Para mim, os dois melhores que tem, que tá disputando o Campeonato Brasileiro, jogando e jogando muito, o Matheus Pereira. O Caio Jorge fazendo gol, 21 gols no Campeonato Brasileiro. Tá sendo um artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá marcando gol, um cara que muito rápido, né, puxa contra-ataque, vai pra cima, não tem medo, ajuda na marcação. Na marca, quando o Cruzeiro marca lá em cima alto, Caio Jorge é o primeiro, dá um combate no zagueiro, muito. O Arroio, que chegou aí, a gente já sabia que o Arroio é um grande jogador, porque a gente via jogar lá no Equador, lá. O Arroio jogando muito. O Mateuzinho ontem, eu acho que ele dormiu sonhando com o Arroio, porque o Arroio fez em campo, entendeu? Muito, 2 gols do Caio Jorge, 1 gol do Arroio. O Arroio bagunçou a defesa do Corinthians, o Mateuzinho vai ter pesadelo com o Arroio. Isso que a gente quer ver do time do Cruzeiro. O Japa voltou a ter uma oportunidade, um cara que estava lá de fora, lá praticamente não ia ter oportunidade. Nos 3 jogos para cá, o Japa mostrou que tem condições de ajudar esse time do Cruzeiro também na hora que precisa, na hora de entrar, que nem ontem entrou contra o Juventude, mudou a história do jogo contra o Juventude, jogou muito. Calma Prato entrou ontem, mas só para descansar o Kaique, mas também a gente sabe que tem muitas condições. Então agora a gente já vai ter o Fagner com condições de jogo para poder segurar mais o Willian, porque a gente só tem o Willian para lateral direito para a Copa do Brasil. Então a gente vê o time do Cruzeiro, um time do Leonardo Jardim, um cara muito bom, um treinador, um dos melhores do Brasil, um treinador, o Leonardo Jardim, um cara que a gente via ontem a diferença do Cruzeiro para o Corinthians, parecia um time profissional e outro amador dentro de campo. Era o Cruzeiro, um time profissional, muito bem treinado, com um esquema de jogo muito definido, contra-ataque muito rápido, marcação em cima, o meio campo pegando, e o Corinthians, um time amador, jogando com um time profissional. E isso que a gente viu ontem. Ontem a gente
tem que ver que o Cruzeiro fez muito jogo esse ano no Campeonato Brasileiro, muitos jogos bons no Campeonato Brasileiro, de massacrar o adversário, e ontem foi um desse jogo que o Cruzeiro fez. Ainda bem que só falta 3 jogos para acabar o Brasileiro, aí vai chegar a semifinal da Copa do Brasil, e a gente tem tudo para a gente ir em busca desse título da Copa do Brasil, a gente como o maior ganhador da Copa do Brasil com 6 títulos, buscar esse 7º título, porque nós cruzeirenses estamos precisando muito, que a gente sofreu aí, a gente sabe, uns 4, 5 anos aí no sofrimento aí, mas esse ano o Pedro Lourenço depois comprou a SAF com sua comissão e o Leonardo Jardim com seus comissão técnica, mostrando porque o Cruzeiro voltou e voltou muito forte por cima do que a gente sofreu. Agora a gente pode ir para o estádio e vibrar e gritar, porque a gente sabe que a gente vai ter fazer grandes jogos no Mineirão e grandes vitórias, que nem a gente fez hoje. Um time muito bem treinado, um centroavante. Eu sempre falava que o dia que o Cruzeiro tivesse um centroavante que fazia aí seus 18, 20 gols no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro brigava lá em cima no Campeonato Brasileiro por Libertadores e pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. E tá vendo aí o Caio Jorge com 21 gols, o cara disse que o Cruzeiro tá brigando lá em cima, e junto com o Matheus Pereira, Christian, Arroio, Romero, Lucas Silva, o William, Caíco, Fagner, Fabrício Bruno, Vijalva, Caon Prates, Johnny Jesus, João Marcelo, esse time aí brigando lá em cima no Campeonato Brasileiro. Que bom é ver o Cruzeiro de volta e por cima disputando pau a pau contra qualquer time do futebol brasileiro, não ter medo. Esse ano o Cruzeiro não perdeu para o Flamengo os 2 jogos, não perdeu para o Palmeiras, entendeu? Ganhando do Botafogo no Rio, do Fluminense no Rio, mostrando porque é o time do Cruzeiro, um time forte, um time acostumado a disputar brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, desde os anos 60, o Cruzeiro vindo forte aí no Libertadores e tudo aí. Isso que a gente espera, de cada vez mais, agora para frente, cada ano que for passando, o Cruzeiro mais disputando, e lá em cima, brigando pau a pau contra os melhores que tem no futebol brasileiro. Então, gente, dá o like, inscreva no canal, deixe seus comentários sobre isso que nós estamos falando aí, e me dá uma força de cruzeirense para cruzeirense mesmo. E vamos agora aguardar, porque vai vir muita coisa boa ainda, esse resto de ano do Cruzeiro nessa Copa do Brasil. A gente comemora esse título, Copa do Brasil, o 7º título, Copa do Brasil, um dos maiores ganhadores de Copa do Brasil. Mas não esquece de dar o like, inscreva no canal e me dá uma força aí de cruzeirense para cruzeirense mesmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.